De volta com o Manhã no Ar, agora são 6h23. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E desde o dia 17 de maio, a Ponte do Educandos, na zona sul da cidade, está com restrição de tráfego para veículos pesados. Só que muitos caminhões e carretas continuam passando por lá e até agora não existe nenhuma medida para fazer a manutenção ou consertos na estrutura que a estrutura precisa. Uma placa na cabeceira da Ponte do Educandos avisa: veículos pesados estão proibidos de trafegar aqui. Mas, segundo os moradores, nem todos respeitam essa determinação. A partir de meia-noite, óbvio que passa. Tem ninguém para impedir, né? A justiça chegou a determinar o fechamento da ponte, até que os problemas estruturais fossem resolvidos. Mas a prefeitura recorreu e conseguiu que a ponte, construída há 43 anos, fosse apenas parcialmente interditada. A ponte está sujeita aí às intempéries, à depreciação ao longo dos anos, né? Uma depreciação natural que toda estrutura sofre. Então, imagino que os técnicos responsáveis estão acompanhando, né, durante ao longo desses anos a situação de segurança que a ponte apresenta. Outro problema para os moradores da área é a falta de transporte coletivo, já que, por conta do desvio, 7 linhas de ônibus que passavam aqui foram alteradas. Por enquanto, moradores, comerciantes da área esperam uma ação por parte da Prefeitura de Manaus, já que a ponte está parcialmente interditada há 2 meses e ainda nenhum trabalho de reparo começou por aqui. A estrutura dela em si, quando a gente anda, assim, se passar um veículo pesado, ela balança. Eu sou uma que me seguro com medo. E essa lateral dela, assim, a proteção que tem aos lados, eu acho que devem ser bem mais alto, entendeu? Porque em si é muito baixo para a gente. Qualquer pessoa pega você e joga lá embaixo. Como já aconteceu. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que ainda aguarda o laudo conclusivo que está sendo elaborado por uma empresa especializada que ficou responsável por identificar os problemas e diminuir o que é necessário fazer para melhorar a estrutura da ponte. Só depois da entrega desse laudo é que vai ser elaborado um projeto básico e também vai ser contratada outra empresa para a execução das obras de recuperação. Sobre a fiscalização do tráfego no local, o Manaus Trens informou que mantém um monitoramento constante no local, com rota de fiscalização diariamente. Pelo que a gente viu na reportagem, é preciso que essa fiscalização seja mais intensa, porque mesmo com o Manaus Trens dizendo que fiscaliza, os veículos de grande porte que não deveriam estar passando no local continuam. Isso coloca em risco a segurança das pessoas que estão passando por ali, moram naquela área e também o próprio condutor de um veículo de grande porte que esteja circulando por uma área que está interditada justamente por problemas na estrutura. E depois de 3 anos, a Ponte Rio Negro voltou a ser monitorada por vídeo. Se o monitoramento não tivesse sido interrompido, algumas investigações poderiam ter sido concluídas de uma forma melhor e mais rápida, como o caso do Gabriel Ferreira, o aviador da FAB, desaparecido no início de julho na Ponte Rio Negro. Um caso em que as imagens teriam sido de grande auxílio a esclarecer o que aconteceu naquela noite. A plataforma de observação elevada da Ponte Rio Negro, na zona oeste da cidade, tem 14 câmeras e uma cabine que monitora as imagens em tempo real por 24 horas. As imagens são enviadas diretamente para o Centro Integrado de Comando e Controle em Petrópolis, na zona sul, e deve permitir uma resposta mais rápida caso seja observado algum incidente. É um ponto estratégico, nós temos algumas incidências aqui voltadas a veículos produto de furto e roubo, veículos que estão com algumas restrições aqui voltadas à área de segurança pública que podem ser monitorados, parados, abordados, né, retidos ou não e levados àquele que tem autoridade, poder de polícia, né, para agir. A unidade de monitoramento vai se juntar às outras câmeras instaladas ao longo da ponte. Essa é a 3ª unidade móvel instalada em Manaus. Outras 2 estão em funcionamento na Zona Sul e na Zona Norte. A Secretaria de Segurança Pública do Estado estuda expandir o uso dessas plataformas em outras áreas da cidade. Aqui nos próximos dias, as câmeras que tem na ponte também serão integradas ao nosso sistema do nosso CICC. O Coronel Pacheco já está trabalhando com o pessoal dele da tecnologia para que possa, via Secretaria da região metropolitana também, esse trabalho integrado. Lá na M010 é a tecnologia que nós vamos colocar através das câmeras também.
E um fim de semana com mortes violentas em Manaus. Foram pelo menos 9. O Fred Rocha está ao vivo com a gente e traz os detalhes desses casos. Olá, Fred, muito bom dia para você. Um dos casos foi um duplo homicídio, resultado de uma briga entre famílias por um motivo fútil. Explica pra gente essa trágica confusão, como tudo isso começou. Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Esse é um caso que poderia ter sido evitado e que terminou numa tragédia absurda. Foi no bairro União da Vitória, na zona oeste aqui da cidade. Tudo começou após um desentendimento entre duas mulheres. Uma foi até a casa da outra cobrar uma peça de roupa que estava emprestada. A pessoa que tinha emprestado esta peça se recusou a entregar e aí começou uma confusão ali. Depois, os esposos das vítimas, ou aliás, os esposos das pessoas envolvidas na confusão decidiram então tomar as dores e aí começou uma outra discussão entre os rapazes e aí eles utilizaram uma arma branca, ou seja, uma faca, e começaram ali a se esfaquear. O vizinho que decidiu entrar na situação para afastar ali, para apartar aquela situação, acabou perdendo a vida. É o Antônio Rodrigues, de 51 anos. Nessa situação toda, o Adriano Farias, de 21 anos, acabou morrendo no local e o outro rapaz envolvido aí, que era esposo de uma das mulheres que tinham começado a confusão, está internado em estado gravíssimo. É o Rodrigo Damasceno, de 29 anos. A polícia foi acionada justamente para tentar entender o que havia acontecido ali e quando chegou ao local se deparou com essa história absurda. Certamente as famílias neste momento estão confusas com tudo que aconteceu, até porque poderia ter sido algo evitável. Agora, não só teve esse caso não, como você disse, foram 9 aqui na cidade, foram 9 mortes, e aí teve um outro caso na Vila da Prata, na zona oeste aqui da cidade, em que a vítima foi Hilderson Oliveira Lima, de 23 anos. Ele estava sentado na frente de casa quando homens encapuzados chegaram em um carro e dispararam pelo menos 6 vezes contra ele. Não teve chances de defesa. Segundo testemunhas, o Hilderson já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e o irmão dele já tinha sido morto com as mesmas características já há algum tempo. A polícia então trabalha com a hipótese de que este caso tem algum envolvimento justamente com o tráfico de drogas, provavelmente algum acerto de contas. Lógico que essa situação vai ser investigada para saber se de fato foi isso que aconteceu. A priori, o caso está com a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Das 9 mortes, só 2 zonas aqui da cidade de Manaus não tiveram esses registros: a Zona Sul e a Zona Centro-Oeste. Nas demais zonas, um fim de semana muito violento, Adriane. Fred, esse caso aí lá da União da Vitória me chama muito a atenção, porque é uma situação muito triste. Quanto vale uma vida, né? O que é a vida para você? Uma peça de roupa, a cobrança de uma peça de roupa resultou em 2 pessoas mortas e uma pessoa que está no hospital gravemente ferida, que pode não resistir. As pessoas estão cada vez mais reacionárias, mais insensíveis, e um motivo tão fútil, tão banal como esse, acabou finalizando a vida de 2 pessoas no Dia dos Pais. Era o domingo do Dia dos Pais, né? Um dia que normalmente as pessoas estão confraternizando, estão curtindo a família, e de repente resultou em toda essa tragédia e que ainda vai ser investigada pela polícia e que ainda pode ser maior do que já foi, né? A gente lamenta muito que esse caso tenha acontecido. Agora, falando em tragédia, a gente chegou a noticiar o caso aqui de um menino de 16 anos que foi confundido com um assaltante, o Caiube, e acabou sendo agredido, morto, foi por linchamento, né? Lá, e quando tentava ir para a igreja num domingo também. Esse caso aí, de acordo com as informações da polícia, cerca de 30 pessoas teriam participado desse homicídio. Um deles já foi identificado, né? Exato. Nesse fim de semana, os policiais militares receberam uma denúncia de que uma das pessoas que tiveram participação
uma das pessoas que teve participação, nesse linchamento contra o Caiúbe, estava soltando pipa ali no Valparaíso, na zona leste da cidade. Os policiais, então, foram até o local para verificar se a denúncia era verdadeira. A princípio, os PMs fizeram abordagem ali naquele jovem e logo depois ele ainda tentou desconversar, disse que não tinha participado, mas como a polícia tinha algum elemento importante que foi usado contra ele, ou seja, uma informação de que ele estava presente, segundo testemunhas, ele acabou dizendo que havia apenas jogado uma pedra contra o Caiúbe, o que caracteriza a participação nesse linchamento que aconteceu no dia 6, foi no domingo retrasado, no início desse mês. Então, o Vinícius Nascimento, de 21 anos, foi levado para a delegacia para prestar mais esclarecimentos e depois levado até a DHS, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Vinícius já tem passagem pela polícia, mas quando era ainda adolescente, ou seja, ele cometeu ato infracional, como diz a legislação, tem passagem pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. O Vinícius é o primeiro a ser identificado e preso com participação configurada nesse linchamento contra o Caiúbe de Carvalho Oliveira, esse linchamento que aconteceu também lá no Valparaíso, na zona leste da cidade. A gente lembra bem, você até já adiantou, foi quando o Caiúbe estava indo até a igreja. Segundo informações de um familiar, ele havia pedido um automóvel por meio do aplicativo, para levá-lo até essa igreja. E quando ele estava ainda na rua para conseguir pegar esse automóvel, ele foi confundido com um ladrão da área por mototaxistas e também por alguns moradores. Então começaram a gritar que ele era um ladrão e todo mundo começou a correr atrás do Caiúbe. Então ele foi linchado ali em via pública sem qualquer chance de defesa. E aí, o interessante nessa história também é que o Caiúbe era um garoto que, segundo a família, não tinha qualquer passagem pela polícia, não era envolvido com nada de errado, inclusive era estudante lá do Colégio da Polícia Militar, viu, Adriane? É uma situação aí que é trágica demais também, né? Mas finalmente as pessoas que participam de linchamento começam a ser identificadas e responsabilizadas criminalmente por isso, né? Porque normalmente fica tudo como se nada tivesse acontecido. A gente já teve o caso recente de Borba, também de uma execução que aconteceu por lá e de algumas pessoas que foram identificadas através dos vídeos e que já estão em Manaus, foram transferidas aqui para a capital. E esse caso, o primeiro que foi preso, e a polícia continua investigando para chegar às demais pessoas que participaram dessa execução. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com Cleiton Pascarelli, que está lá na 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia para você. Bom dia. Vamos falar sobre eleições, política, mais uma vez. Vamos. Está chegando a hora, faltam 2 dias aí para oficialização de candidaturas, quem vai disputar cada cargo, já passou o período de convenções. E a gente comentava sobre um recesso branco na Assembleia Legislativa, porque lá todo mundo quer reeleição ou vai se candidatar para um cargo maior. Agora, na Câmara de Vereadores, também tem bastante gente que está concentrada em pedir votos. Exato. Para si mesmo. Exato. Sobre essa questão do possível recesso branco, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Wilker Barreto, já disse que se houver a possibilidade de faltar quórum para votar qualquer coisa, ele vai usar o regimento e vai começar a descontar o salário dos parlamentares por faltas, tá? E alguns parlamentares disseram, inclusive, que durante a campanha, se acharem necessário faltar, nem que eles tenham que abrir mão do salário deles, eles vão faltar para se dedicar. Bom, são 2 versões aí, vamos ver o que realmente vai acontecer na Câmara Municipal, porque quase 60%, Adriane, mais de 50% aí, mas quase 60% dos parlamentares lá na casa resolveram que querem testar ali a popularidade deles e ver se eles conseguem um cargo que pague maior, né? Que pague mais, que os deixe ali, inclusive, numa visibilidade maior, que são os cargos de deputado estadual, deputado federal ou de senador. São 24 parlamentares dos 41 que nós temos lá hoje na Câmara Municipal que vão tentar um cargo. E aí fica aquela avaliação dos eleitores, né?
Será que um vereador que abandona o seu trabalho pela metade, né? Estamos falando de 2 anos, merece um voto para deputado estadual, para deputado federal ou para senador da República? Porque vale dizer que você votou no parlamentar, naquele vereador, e ele quer sair dali para ocupar outro cargo e deixar um suplente, que muitas das vezes é desconhecido e algumas vezes nunca exerceu uma atividade parlamentar, Adriane. Cleiton, existem alguns casos que são vereadores mais experientes aí que tentam ser parlamentares de outra forma. Agora, tem parlamentar que é vereador que ainda nem saiu do coeiro politicamente falando. 9 no e total. já quer ensaiar um voo mais alto. Não que isso seja algo proibido, tanto que eles estão fazendo e tem a garantia de que mesmo perdendo, voltam para o parlamento, né? Exatamente. Então, já que eles não perdem nada, são só ali ensaiando, fazendo um balão de ensaio, eles acabam fazendo isso. Agora, quanto à questão de faltar ou não, sabe o que eu acredito que vai acontecer? A desculpa do motivo de força maior. Se eu falto no trabalho, se você falta no trabalho, a gente tem que ter uma justificativa legal. E tem que levar né? um atestado, por exemplo. Um atestado médico, se for uma doença, uma licença por determinado assunto, assim como todo trabalhador brasileiro. Senão, no fim do mês, a gente tem salário descontado. Exato. Quando é o parlamentar que falta, ele bota lá uma justificativa, AJ1, AJ2, e que diz o seguinte, motivo de força maior. E pronto. Não precisa dizer qual é o motivo de força maior. Exatamente. E o motivo de força maior é relativo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Inclusive, um parlamentar que acordou com gases num dia, não quer ir trabalhar, ele pode dizer que foi força maior, ué. Né? Se ele decidiu passar a semana no interior, foi força maior. Foi força maior, exatamente. E tem um detalhe, são 41 vereadores, desses 41, eles só trabalham oficialmente de bater o ponto lá 3 dias na semana, segunda, terça e quarta. Então, se for pedir voto, depois de quarta, meio-dia, tem até final do domingo, dá tempo suficiente para não deixar que a população fique tão desabastecida, tão sem nenhum tipo de assistência. Porque os vereadores, além de fiscalizar o executivo, que isso não acontece, eles deveriam também estar atentos à comunidade para sugerir coisas que a prefeitura possa fazer, ir nos bairros, ver as situações que acontecem no dia a dia e ser um porta-voz dessa população, porque foi para isso que cada um deles foi eleito, né? Exatamente. Inclusive, alguns parlamentares dizem que as comunidades estão fazendo pedidos que excede o trabalho do parlamentar municipal, mas é por isso que existem os partidos, não é, Adriane? É por isso que existem os colegas deputados. Um vereador pode chegar para um colega deputado e dizer, ô colega, apresenta esse projeto aí, por favor, não é? Não é assim que funciona? Não existem os partidos? Não existe uma mesma base, uma mesma filosofia do partido? E além de projeto de lei, cabe aos vereadores também apresentar indicações, porque a prefeitura às vezes não sabe que em determinada rua não existe nenhum tipo de saneamento, de infraestrutura, ou que precisa de uma área de lazer, uma academia a céu aberto, mas o vereador que foi por lá pode fazer um documento, uma indicação ao município, que pelo menos o prefeito vai ver, ou deve ver, ou alguém vai ver. E aí pode ser que saia do papel, mas é preciso que cada um faça o seu papel, né, Cleiton? O seu trabalho, exatamente. E falando em vereador, vamos falar de um assunto que pode beneficiar diretamente os vereadores, que é o aumento de salário. Na semana passada a gente falou do aumento do salário dos ministros do STF. Eles decidiram aumentar os próprios salários em 16%. E a gente falava sobre o princípio da simetria, que é de que esse salário lá em cima vai descendo para os parlamentares. E também falou que o Congresso Nacional poderia barrar, mas em vez de barrar esse aumento, eles querem aumento também. Essa questão da simetria iguala os poderes, né? Executivo, legislativo e o judiciário. Só que tudo é avaliado pelo salário do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, né, que é o defensor ali da Constituição, resolveu aumentar o salário deles, aí vem tudo em efeito cascata para todo mundo, né? O Supremo quer sair de um salário de R$33 mil para R$39 mil, 39.300 para ser mais preciso. E aí os parlamentares que poderiam barrar, né, o Congresso Nacional que poderia barrar, começou a avaliar a possibilidade de aumentar também o salário deles.
E aí iguala, de acordo com o ministro do Supremo, de 33 para 39 mil reais. Só que aí eles começaram a pensar no seguinte, opa, mas espera lá, se a gente aumentar agora, antes das eleições, a gente vai passar vergonha. Então a gente pode tentar aumentar esse salário somente depois das eleições. O grande negócio é que estão nessa discussão agora. Aumenta ou não aumenta o salário, aumenta antes ou depois das eleições? O fato é o seguinte, em 2015, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Ricardo Lewandowski, foi apresentado o projeto para aumentar o salário dos ministros ao Congresso Nacional. Passou pela Câmara dos Deputados e os deputados federais aprovaram aí o aumento salarial dos ministros, só que o projeto vai para o Senado. No Senado está desde 2015 até agora, 3 anos, lá na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Está parado lá desde que a ministra Carmen Lúcia assumiu como presidente do Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia, que inclusive se mostrou contra esse aumento salarial. E agora está nas mãos dos senadores da República, se aumentam ou barram o salário dos ministros do Supremo e aí, consequentemente, também os salários dos parlamentares. É bom lembrar que, se os ministros do Supremo aumentarem os seus salários, também aumentam os salários dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Militar. Também aumentam os salários dos desembargadores dos tribunais regionais federais e, consequentemente, também aumentam os salários dos juízes federais. E aí os juízes estaduais, se quiserem, também aumentam os seus salários. Assim como acontece com o Congresso Nacional, deputados federais e senadores, se aumentarem os salários deles, aumentam também o dos deputados estaduais e, consequentemente, dos vereadores. Os senadores e os deputados federais, aí vem o deputado estadual, 75% desse valor, 75% do valor do deputado estadual é o valor do salário do vereador da capital, e assim todo mundo vai aumentando nessa média aí de 16%, que foi o reajuste do STF. Exato. E o brasileiro que paga essa conta toda, que recebe o salário mínimo, teve aumento de 1%. 1% do salário mínimo, do salário que saiu mínimo. De 900 e uma fração menor para menos de 1.000. Não chega nem a 999, Adriane. E a gente tem o salário mínimo, né? Ele é condicionado ao índice de inflação. Então não pode passar. Se a inflação der 3%, tem que ser de 3 para baixo. Exato. E no caso dos caras que mandam a situação toda, eles ignoram essa regra que foi criada através de um decreto, né, que vai durar 20 anos. Enfim, a gente vai continuar acompanhando e ver de que forma isso vai impactar a economia como um todo, né? Porque a gente sabe que existe um déficit de vários setores e quando se aumenta o salário nessa proporção, há um efeito muito grande para a economia, levando em consideração todos os estados, né, todas as federações. Inclusive, o governo federal, e aí eu falo do executivo, que poderia estar pensando em aumentar também o salário do presidente da República e dos ministros, mas é o fim do mandato, né? Eles estão muito preocupados com o orçamento de 2019. Se toda essa galera aumentar os seus salários, o rombo na economia vai ser enorme, Adriane. E quem paga é a gente, né? Exatamente. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Obrigado, bom dia. Até amanhã. Até lá. E nesse fim de semana foi inaugurada mais uma instituição de ensino superior na Zona Centro-Sul de Manaus. E ela vem com a proposta de preparar o aluno não só para o mercado de trabalho, mas também abrir caminhos para que eles se tornem empreendedores. A Faculdade Santa Teresa propõe aos novos alunos um método de ensino inovador e diferenciado, tornando-se assim a primeira faculdade premium da cidade. A Santa Teresa é premium porque ela vai ter uma estrutura de sala de aula diferente, tecnologia diferente, tudo de acordo com aquelas que são referências no Brasil em termos de ensino, em termos de educação. A direção da faculdade ainda ressalta que o objetivo principal da unidade de ensino é formar pensadores, líderes e empreendedores, e não apenas mão de obra qualificada. Vamos focar com metodologias inovadoras, a qualidade de ensino totalmente voltada para as competências tão exigidas no mercado de trabalho. Nós vamos iniciar as atividades agora no próximo dia 20 com 6 cursos, Direito, Administração, Logística, Ciências Contábeis, Pedagogia e Psicologia. E também com 4 cursos de pós-graduação, com turmas confirmadas. A
faculdade está localizada no Vieira Alves. Com mais de 7.000 metros quadrados, o espaço conta com uma biblioteca moderna, 40 salas de aulas, 2 mini-auditórios e um auditório principal. E como parte de uma promoção especial de inauguração, os interessados vão poder contar com um desconto bem atrativo. Resolvemos, para essa inauguração, contemplar, com um desconto para os alunos que serão os nossos primeiros alunos. Então, eles terão um desconto assim, de 50%. Então, os alunos que se matricularem nesse semestre, eles vão gozar desse desconto de 50% do início ao fim do curso. E a Força Aérea Brasileira abriu seleção com mais de 270 vagas para a segunda turma do curso de formação de sargentos. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse processo é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Quais os requisitos para participar dessa seleção? Conta para a gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, os pré-requisitos levam em consideração a idade, principalmente a formação desse jovem. Para você ser sargento da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, é preciso ter entre 17 e no máximo 25 anos até o dia 31 de dezembro do concurso, que vai acontecer ainda esse ano. Portanto, você precisa estar dentro dessa faixa etária. E é preciso também ter terminado o ensino médio, ter terminado o terceiro ano, para poder fazer a prova de conhecimentos, passar no teste físico e, quem sabe, poder fazer o curso de formação de sargento do Exército. Essas inscrições começaram no dia 12 de agosto, começaram ontem e elas têm um tempo bem grande. Elas vão até o comecinho de setembro, tem praticamente um mês para que as pessoas possam fazer essa inscrição, ler direitinho o edital e ver o que precisa para se preparar para esse concurso. Quem passar, Adriane, deve ser convocado para fazer o curso de formação de sargentos da aeronáutica apenas em junho de 2019. Então, é um plano realmente a longo prazo, ou pelo menos pode servir como um segundo plano para aquelas pessoas que pretendem terminar o terceiro ano nesse ano, ou que já terminaram, mas que ainda não conseguiram aquela vaga na universidade. Você pode ingressar nesse concurso de sargentos da aeronáutica e, quem sabe, em junho do ano que vem, se nada der certo até lá, conseguir fazer esse curso. Até porque esse curso de formação, ele não acontece aqui em Manaus, Todos os aprovados, eles vão ter que fazer 2 anos de curso na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. A gente sabe que os cursos militares normalmente têm escolas de formação que têm uma cidade específica. Agora, vale a pena, porque nesses 2 anos que esses alunos estiverem fazendo a formação para se tornarem sargentos da aeronáutica, você também recebe um salário, uma ajuda de custo, que nesse caso está girando em torno de R$ 1.010. Além de estar, claro, hospedado na escola, fazendo todo aquele curso de formação. Então, essas inscrições, elas custam R$ 60 para quem estiver interessado agora. E quem quiser mais informações pode conseguir no site da Aeronáutica, no www.ear.mil.br. Esse site está aparecendo aí na tela bonitinho, é o site da escola. Dá para procurar também nos mecanismos de busca, esse curso de formação de sargentos da aeronáutica, que você consegue chegar até os links, ler o edital e ver naquilo que você precisa se preparar para fazer a prova. Normalmente, você tem que passar por provas de conhecimentos básicos, como língua portuguesa, matemática, tem teste também de língua inglesa e tem também aquele teste de condicionamento físico, que é muito importante. Então, esse candidato que estiver interessado em se transformar em sargento da aeronáutica, ele vai ter que passar também pelo teste de condicionamento físico, então é bom que ele se prepare para essa prova específica. Agora, se você conseguir, são 2 anos de formação e os sargentos têm a opção também de continuarem estudando, mesmo quando eles estiverem atuando no Exército. A formação de sargento da aeronáutica ela é muito específica, mas essas pessoas têm também a possibilidade de continuar estudando e, na medida que elas vão estudando, elas também podem ir progredindo na carreira militar. Portanto, é uma boa oportunidade para quem terminou o ensino médio, para quem está meio perdido, ainda não sabe direito o que vai fazer, para quem não está gostando muito até da faculdade que está cursando. Você pode fazer essa prova e, quem sabe, seguir a carreira militar. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E depois do intervalo tem o quadro A Vaga é Sua e a gente vai mostrar como está o mercado para técnico em radiologia. A gente traz ainda informações sobre o curso de formação de condutores para transporte escolar. É um instante só, eu volto já já.